E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente continuar conversando sobre seguro de condomínio. Vamos falar um pouco hoje sobre a cobertura de danos elétricos, que sem dúvida é uma das coberturas mais importantes desse produto. E por que que ela é tão importante? Ela hoje é, sem dúvida, a cobertura que mais impacta no preço, na planilha de custos desse produto, justamente porque ela é a cobertura mais acionada. Como o próprio nome já pressupõe, a dano elétrico ela vai cobrir qualquer tipo de problema que acontecer em relação a algum equipamento que seja de propriedade do condomínio e que tenha sofrido algum dano em virtude de um arco voltaico, de uma queda brusca de tensão, a variação de tensão, ou mesmo um superaquecimento em virtude desse problema da rede. Essa é a cobertura que vai indenizar esse tipo de situação. E por que que ela é tão sensível hoje no mercado de seguros? Justamente porque ela é que indeniza eventuais problemas elétricos nos elevadores. E isso tem sido uma constante, sem dúvida um maior número de ocorrências dentre todas as coberturas e inclusive dentro da própria cobertura de dano elétrico, são problemas nos elevadores. E, e em virtude disso também é que a franquia, ano após ano, que é a participação do segurado nessa cobertura, vem subindo. E qual é o fator? É só porque os elevadores vêm estragando muito em virtude do dano elétrico? Que bom que fosse, infelizmente não. Os elevadores eles têm uma vida útil como qualquer equipamento. O problema é que, em que pese a nossa rede elétrica ter muitos problemas, isso no país inteiro, o maior problema em relação a essa cobertura está na questão da fraude. E a gente precisa falar sobre isso, mais do que esmiuçar essa cobertura, porque é justamente esse tipo de situação que vem encarecendo e vem prejudicando todo o mercado e principalmente vem retornando essa conta para o próprio condomínio. O que que acontece? As empresas de elevadores hoje, elas vendem para os condomínios planos de manutenção desses equipamentos, e quando acontece um problema relacionado a que tem que trocar uma placa em virtude dela ter queimado, etc., eles sempre colocam no laudo que foi um dano elétrico. Então, às vezes, assim, a placa ela tem uma vida útil. Essa vida útil encerrou antes do tempo, em tese, teria que haver uma substituição por garantia, pela garantia dessa peça. E não é o que acontece. Essas empresas, ao invés de irem atrás para que essa peça seja trocada pelo fabricante, em virtude de um tempo de vida útil dela ser menor do que aquilo que foi vendido, ela acaba imputando essa conta para as seguradoras, colocando a justificativa de dano elétrico. É algo que é difícil ser oferido, eu acompanho isso há muito tempo, e eu sei a luta das seguradoras em relação a tentar proteger de alguma maneira para evitar e coibir esse tipo de prática, mas é muito difícil, porque tu vai discutir com uma empresa que presta serviço e que é responsável pelo equipamento, que aquilo ocorreu por uma outra situação, é meio complicado de tu administrar esse tipo de situação, né? Então, muitas vezes essas indenizações são pagas indevidamente, e por isso que essas coberturas estão sempre, o valor dessa cobertura está sempre sendo revisto ano após ano. O valor da franquia, da participação do condomínio está sendo sempre majorado, sempre revisto também para mais, por conta desse alto número de sinistros que acontece, e muitos deles, infelizmente, por fraude. E quem que pode coibir isso? São justamente os síndicos. Claro que vocês também têm uma limitação para discutir esse tipo de situação com a empresa, mas cabe questionar, tá? Mas essa peça aí que queimou, ela não foi aquela que tu acabou de trocar? Esse equipamento não foi revisado há pouco tempo? Como é que essa peça queimou tão rápido? Não deveria ter tido uma vida útil maior? Porque a gente não teve nenhum equipamento que tenha danificado além desse. Será que realmente houve problema na nossa rede elétrica e gerou esse prejuízo? Por que não gerou um outro prejuízo nos outros equipamentos que a gente tem ligado à mesma rede? Então é questionar mesmo, colocar contra a parede para tentar inibir esse tipo de situação, e porque a conta sempre volta, infelizmente, para o condomínio.
tá bom? Por hoje era isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que a gente fale um pouco mais sobre isso, o nosso link está aí na bio. Mandem mensagem pra gente. Aguardo também sugestões de temas que a gente pode estar tratando por aqui. E na sequência a gente vai conversar um pouco mais ainda sobre esse produto chamado seguro de condomínio, tá bom? Um abraço e até a próxima.